Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. É difícil entender o verdadeiro significado dos termos da vida espiritual. Certa vez, o mestre estava falando com Mahindrannath Gupta, o compilador do Evangelho de Sri Ramakrishna, quando de repente lhe perguntou: "Sabe o que significa renúncia?" O discípulo respondeu: "Significa não somente ter desapego pelo mundo, mas também desenvolver anelo por Deus." Satisfeito pela resposta, o mestre disse: "Pela graça de Deus, compreendeste isto. Sem sua graça, jamais se pode desfazer-se das dúvidas. O importante é, de um modo ou de outro, cultivar amor e devoção por Deus. De que serve conhecer muitas coisas? Basta cultivar amor por Deus, seguindo qualquer caminho." O fanatismo é o quarto obstáculo para aquele que quer chegar a Deus. Todos pensam que unicamente sua própria religião é verdadeira e outras não. Este conceito chega às vezes a tal ponto que pessoas pertencentes a duas seitas de uma mesma religião brigam entre si. Cada um crê que possui todo o conhecimento sobre Deus e que Deus não pode ser de outra maneira senão como ele o concebe. Por acaso pode compreender tudo de Deus um ser humano com seu pequeno intelecto? Infinitos são seus aspectos e infinitas são as maneiras em que se manifesta no universo. Além disso, ele não se esgota em sua manifestação, mas mantém também um aspecto não manifestado. E as pessoas que não podem compreender em sua totalidade nem um só planeta de sua criação se atrevem a declarar que sabem tudo sobre ele. Que pode ser mais ridículo que isto? No entanto, os fanáticos creem que têm razão. Brigam pela posse de cesta enquanto as frutas vão caindo ao chão. Deus está longe da pessoa que somente faz demonstração de sua erudição e não faz nada para pôr os ensinamentos em prática e amá-lo. O fanatismo cega ao homem, não lhe permite ver os pontos bons em outros, nem tampouco seus próprios defeitos. Em seguida destrói sua sensibilidade, torna-se desapiedado e cruel, como podemos ver através de toda a história do mundo. E esta gente fala em nome de Deus. São suas próprias ambições que as impulsionam a atuar desta maneira, e não o amor por Deus, nem pelo próximo. Claro, isto também acontece pela vontade de Deus, não há dúvida. Quando o compreendamos de coração intimamente e o aceitemos com calma, estaremos aproximando-nos do estado de equanimidade, o último degrau rumo à meta, à realização de Deus. Mas este estado de nenhuma maneira pode comparar-se com a atitude de uma pessoa egotista, a quem a dor alheia não comove em nada, e quem para lograr seu próprio interesse não vacila em pisotear nos demais. Este estado não pode ser alcançado a menos que se tenha limpado a mente de todo desejo de gozo aqui e no além, e que se tenha sentido o tormento, a agitação, o desassossego e o desespero por combater os males que afetam a humanidade. Quando vemos que, contudo, não podemos mudar nada, então, pela graça divina, chegamos ao entendimento, como disse Sri Krishna no Bhagavad Gita. Temos direito a atuar, mas jamais aos resultados.
Arjuna também buscou um arranjo cômodo quando quis abandonar o mundo em vez de uma guerra justa, sem possuir as requeridas qualidades de um ermitão. Para ensiná-lo e mediante ele a toda a humanidade, quem realmente pode e está capacitado a renunciar ao mundo, Sri Krishna pronunciou o grande discurso que agora conhecemos como o Bhagavad Gita. Mencionamos apenas alguns dos obstáculos que um aspirante encontra no caminho espiritual, para atravessar os quais se requer imensa força de ânimo e perseverança. Os impedimentos são sutis e enganadores. Aparecem em forma de amigos, como coisas favoráveis. Portanto, deve-se ter um discernimento agudo para descobri-los, e é preciso estar sempre alerta. Além disso, como já dissemos, a sutileza das verdades espirituais não se pode compreender desde o início. É preciso passar pelas disciplinas durante muito tempo. E à medida que se vai avançando nestas disciplinas, encontramos que os mesmos ensinamentos que pareciam simples de entender levam um significado muito mais profundo. Cada dia se vai dando conta de que é pouco o que se pode saber sobre Deus pela leitura. Também sente que o que um aspirante necessita é desenvolver amor pelo Senhor. Sri Ramakrishna repetidas vezes expressou: Bhakti, devoção, é a única coisa essencial. Quem pode conhecer a Deus pelo raciocínio? Eu quero amor por Ele. Que necessidade tenho de conhecer suas infinitas glórias? Se uma garrafa de vinho me embriaga, que necessidade tenho de saber quantos galões de vinho há na taverna? Um jarro de água é suficiente para apagar minha sede. Não necessito saber a quantidade de água que existe na terra. Falando da importância da graça de Deus, Sri Ramakrishna declarava: podes tentar milhares de vezes, mas não poderás conseguir nada sem a graça de Deus. Não se pode vê-lo sem sua graça. Por acaso é fácil receber a graça divina? Deve-se renunciar totalmente ao egotismo. Não se pode vê-lo enquanto sinta que eu sou o fazedor. Deus não aparece facilmente no coração do homem que sente que ele é o seu próprio dono, mas pode-se vê-lo no mesmo momento em que sua graça descer. Ele é o sol do conhecimento. Um só raio seu iluminou o mundo com a luz do conhecimento. Daí que podemos nos ver um ao outro e adquirir variado conhecimento. Pode-se ver a Deus só se ele voltar sua luz para seu próprio rosto. A graça divina é imprescindível, mesmo depois de ter sua visão, pois ainda assim existe o perigo de equivocar-se e estancar. Equivocar-se a respeito da natureza de Deus e crer que Ele é como lhe apareceu e nada mais. Só por sua graça pode-se ficar convencido de que não se pode sondar a profundidade de suas glórias e que ter amor por Ele é suficiente para sua liberação. Que o Senhor misericordioso nos conceda sua graça para que possamos vê-lo nesta mesma vida e terminar com a ronda de nascimentos e mortes. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.